Vamos conversar agora com a Ana Paranzini, que é orientadora parental. Ela vai falar para a gente sobre a ansiedade nas crianças, né? Quais são aí os sinais mais comuns de ansiedade, então, nos nossos pequenos. Tudo bem? Tudo bem, Seja obrigada pelo convite. A ansiedade na infância, na vida adulta, é algo que a gente vê muito falando por aí, né? E principalmente quando a gente fala da infância, eu que já sou psicóloga, atuo há muitos anos com as crianças, requer uma atenção especial. Então, como todo e qualquer sentimento que as crianças têm, a ansiedade é mais um deles. Mas se os pais, o adulto que acompanha a criança, não souber orientar, direcionar, a gente sabe que a ansiedade só cresce. E o nosso objetivo é justamente ajudar a criança a identificar, principalmente o que ela está sentindo. Então, vocês vão me ver muito falar, bater na tecla de que desde muito cedo nós precisamos ensinar o indivíduo a reconhecer o que ele está sentindo, a nomear adequadamente e principalmente a expressar tudo isso. Então, diante de situações as quais o novo, o desconhecido, ou até mesmo, que não é muito falado, né? Situações as quais eu não sei se eu tenho habilidades para lidar com aquela circunstância, esse sentimento ele pode aparecer. E alguns sinais comuns que a gente observa na infância: uma mudança brusca de comportamento, uma fala excessiva sobre aquilo. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação com o futuro, né? Então, vai acontecer alguma coisa que muitas vezes está só na minha imaginação, sim, mas a criança não consegue distinguir aquilo que é imaginação do que é real. E na cabecinha dela, ela acha que realmente vai acontecer. Se para nós adultos já é difícil, né? Exatamente. Imagina para a criança. Então... E ela, muitas vezes, é como você falou, ela não consegue dizer o que está sentindo, mas tem muitos sinais. Isso, então esses sinais de mudança de comportamento, uma irritabilidade, essa preocupação excessiva. A gente vê crianças com sintomas físicos, então crianças com dor de cabeça, crianças até que têm um desarranjo intestinal, porque isso está muito interligado ao fisiológico também. Crianças que às vezes choram sem motivo aparente, começam a se recusar, ou não quer ficar sozinho em casa, ou não quer ir para a escola. Então, é muito comum a gente observar esses sintomas físicos. E um outro sinal também é a dificuldade de dormir. Então, as crianças têm dificuldade para pegar no sono, ou à noite acordam, sem motivo aparente. Lá na minha casa tem uma criança, eu estava comentando agora há pouco contigo, tem uma criança de 10 anos já que nunca teve medo de chuva e que agora, quando o tempo começa a fechar, começou a ventar, ele fica desesperado. O que pode estar acontecendo? Inicialmente, eu acho que acaba sendo natural, né? A gente meio que ignorou. Depois a gente começou a observar que sim, ele estava sofrendo e era sério. É sério isso. Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa, num primeiro momento, acolher o sentimento da criança, porque os sentimentos a gente tem que levar em consideração que eles são como ondas no mar. Eles vão e voltam, eles vão e voltam. Só que o sentimento, quando ele é um sentimento que nós consideramos ruim, aversivo, ele vem com um grau de aversividade tão grande que nós queremos nos livrar daquilo. E muito pelo contrário, a gente precisa parar, sentar, sentir aquele sentimento, entender que ele está ali, ele vai ter um pico e depois ele abaixa. Então, no caso da chuva em específico, provavelmente pode ter sido alguma história de um trovão, um relâmpago que assustou. Às vezes isso é claro, às vezes não é claro. Ele realmente não conta o que foi. Então, é nesse momento que a gente percebe que a criança não consegue falar. Se fosse um adulto, ele ia falar, aconteceu uma situação assim, assim, ia dizer, né? A partir daí eu comecei a sentir medo. Ele não conta. Porque então, às vezes é muito sutil essa associação. Então pode ser até uma associação assim que algo ruim, de muito ruim vai acontecer. Então a gente tem que começar a destrinchar isso para a criança. Às vezes ela não vai falar, mas a gente vai levantar hipóteses e vai começar a trazer isso. Você não sabe o que fazer se, por exemplo, der um trovão e cair energia. A lanterna está aqui. A vela está ali, vai acender. Então, a gente precisa começar a dar estratégias de enfrentamento para a criança.
Então, no primeiro momento, acolhe o que ela está sentindo, porque é real, é verdadeiro e causa um sofrimento para ela. E depois a gente vai ensinando estratégias de enfrentamento. O que você pode fazer diante dessas situações? Me ligar, ficar perto de alguém. Famílias mais religiosas ensinam a rezar. Qualquer estratégia que funcione para aquela criança. Nem o que funciona para uma, talvez não funcione para outra. Então, a gente vai ter que ir descobrindo junto com ela. Vai ter um evento, a gente fala antes para a criança ou deixa para falar na hora, já leva para a festa, por exemplo? Depende. Eu acho que são dois lados de uma mesma moeda. Tem criança, se a gente fala com antecedência, ela vai lidar numa boa, vai aguardar. Mas a grande maioria das crianças, elas não entendem a noção temporal. Já chegou? Está chegando? Quando vai ser? Por mais que algumas famílias optem, então eu não vou falar, vou deixar para falar bem próximo. Eu, particularmente, gosto quando a gente começa a dar previsibilidade daquele evento, do que vai acontecer. E se eu simplesmente não falo, eu estou perdendo uma oportunidade de ensinar a criança a lidar com aquela expectativa, aquela ansiedade. Muitas vezes, querendo ou não, a gente tem a noção de que fatores estressantes na vida da gente são só fatores negativos. Mas coisas boas também são estressantes, né? Você tem uma viagem, você tem um encontro, tudo isso é um fator bom, mas que pode trazer um certo grau de estresse. Então, particularmente, eu gosto que fale. Algumas crianças a gente vai optar, não, vou falar 3 dias antes. Depois a gente vou falar 1 semana antes, vou falar 1 mês antes, para trazer ela. Então, a gente sempre orienta os pais. Você pode montar um calendário. Muito legal. A gente é um assunto muito interessante, que dá para a gente falar bastante, mas a gente não tem mais tempo, infelizmente. Mas muito obrigada. Muitos pais em casa aí tiraram com certeza as dúvidas e cada criança é uma criança.